Então, boa noite a todos, boa noite para você ou bom dia ou boa tarde para você que está assistindo pelo YouTube, né? Estamos aí no dia 24/3, a nossa última aula síncrona de estruturas 1, tá? Quem assistir também, lembrando, entrega as atividades, por favor, até sexta-feira é a data limite, tá? A gente precisa fechar essas notas aí, no máximo domingo à noite, tá? Que segunda-feira já é o conselho de classe, já tem que estar com tudo fechado bonitinho, tá? Então, fechando em estruturas 1, nesse semestre, tá? Que encerra dia 31 de março, e a gente acabou de olhar aqui que volta dia 12 de abril. Então, vocês estarão no terceiro módulo, terão aí diversas matérias, entre elas o projeto integrador e estruturas 2, tá? Então, duas matérias aí que eu diria uma das as mais, não que as outras não são, né? Mas uma das mais importantes, né? Junto aí com elétrica e hidrossanitárias, tá? Então, é isso, tá? Outros recados darei mais para frente. Então, hoje a gente vai mexer com um programinha específico, tá? Que é o F-Tool. Então, é um programa, eu não sei se ele tem para aplicativo, falar bem a verdade, não cheguei a entrar lá nos Google Play ou na App Store para ver se tem, mas ele é um programa muito simples, muito curtinho, pequenininho para computador, tá? É um programa grátis, inclusive, que ele faz o quê? Ele faz metade do trabalho que tem que ser feito, que é a parte das reações, os gráficos, diagramas, tá? Então, ele é um programa muito usado na engenharia mesmo, certo? Para calcular esses esforços. Então, ele claro que ele tem as suas limitações, ele não é nenhum programa 3D, não é nada assim parecido, tá? Mas ajuda muito, tá? Mas muito mesmo para fazer um monte de coisa, tá? Então, hoje eu estou fazendo justamente essa introdução a esse programa aqui, que na verdade a gente vai ver o programa inteiro, porque ele é bem curtinho, tá? Mas ele é bem completo, certo? E a gente vai usar ele em estruturas 2 com certeza, tá? Falando em programas computacionais, o que mais que a gente tem? A gente tem hoje, que seria um dos principais aí, que é o top, que é o tal do Eberic, tá? Provavelmente eu vou gravar a aula desse programa, vou postar esse para a semana que vem, tá? Para vocês terem, para ter uma noção de como que é realmente um programa estrutural. Já é bem mais complexo, é em 3D. Eu digo que para você usar o Eberic, você precisa muito mais do que saber mexer no programa. Você tem que entender um pouco de outros conceitos de rigidez, de momento de inércia, enfim, um monte de coisa assim, que senão ele faz tudo que você pede. Só que não o que ele faz está certo. Essa é a grande problema aí desses programas muito pesados computacionais, tá? Mas o Eberic não é gratuito, o próprio IFSC não tem a licença. Hoje uma licença do Eberic está na faixa aí de uns 12 mil reais, mais ou menos, tá? Anual. Eu tenho uma versão, sim, que é justamente para professor, tá? Então dá para a gente acabar mostrando aí para vocês, tá? Mas vamos focar hoje no F-Tool mesmo, certo? Então, eu já abri o programinha aqui, programa bem simples, tá? Essa interface brancona aqui, tá? Nada demais. Claro que tem um monte de tutorial aí de F-Tool pelo YouTube, tá? Mas eu vou usar ele especificamente aqui, a gente vai usar para a parte da engenharia em si, tá? Para fazer essas reações de apoio, esses pórticos, treliça, tá? Também dá para fazer aqui, enfim. Tem um monte de situações aí que a gente vai usar, e no Estruturas 2 a gente vai usar bastante também, que facilita e muito, tá? A gente não vai mais calcular a reação de apoio na mão, certo? Nem momento, nem nada. Vai fazer tudo aqui pelo F-Tool mesmo, beleza? Então, vamos lá. Então, como todo bom programa, vamos dar um novo aqui, certo? Essa aqui é a interface similar a como vocês podem ver, a maioria dos programas, até o próprio CAD, tá? E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer isso aqui, tá? A gente vai pegar justamente a última viga que a gente fez, que tinha essa parte em balanço, e a gente vai rodar ela no programa, certo? E ver, primeiro ver se está certo o que a gente fez aqui, claro, né? E ver o que ele apresenta para a gente, tá? E algumas informações, tá ok? Então, é isso aqui que nós vamos desenhar. Então, a primeira coisa, a gente tem que realmente fazer o desenho da nossa viga aqui no programa, tá? Aqui nessa parte de baixo, tá? Talvez quem esteja aí até no celular fica meio ruim de ver, mas tem uma partezinha aqui que eu costumo ativar, ó, que é a tal do grid, tá? Que aparece esses pontinhos aqui, e esse tal do snap, tá? Que o que é isso? Quando a gente liga o snap, ó, ele anda como se fosse pelos pontinhos, tá? Ele dá meio que uma travada, meio que um ímã.
E o programa aqui entende que a distância entre esses pontos aqui é 1 metro, tá? Ele também trabalha por coordenada, certo? X e Y. Então, se você tiver uma coordenada quebrada, você consegue fazer. Então, por exemplo, tem uma viga de 3,35. Você consegue desenhar ela aqui sem problemas, tá? Não é o nosso caso, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com esse grid inicialmente aqui, tá? Com essa parte do grid, certo? Aí temos umas ferramentinhas aqui de marcar, de fazer linha e tal, tal, tal. Eu marquei essa aqui, ó, que é a ferramenta inserir um nodo, tá? Ou um nó, no caso, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esses pontos aqui que a gente precisa e vai desenhar. Então, eu vou fazer aqui, ó, nós com 1 metro, com 2 e depois com 3, tá? Então, eu cliquei aqui no nó. Não importa a posição que eu pegar, tá? Nisso aqui ele é bem livre. Ele vai marcar como essa posição que eu cliquei aqui com uma coordenada, mas não tem problema, tá? Eu podia fazer isso no 0, 0, mas não vou. Então, eu tenho aqui no começo, aí eu vou ter o meu apoio aqui no 1 metro, eu tenho a minha reação aqui no 2 metros, e depois eu vou ter o outro ponto lá com 3 metros. É isso? É. Tá? E eu já vou pôr aqui, tá? Justamente essas informações, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro ponto com 1 metro, segundo ponto com 2 metros e com 3 metros, tá? Então, eu vim aqui na parte só da cota, tá? E coloquei aqui. Então, isso é a nossa viga que tá aqui, ó. Então, ela é 1, 2 e 3, certo? Vou desligar aqui o snap e também vou desligar o grid, que não vou precisar mais deles, certo? O que eu vou fazer agora? Nesses nós, eu vou criar barras. Eu vou criar a viga agora, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, simplesmente ligar uma na outra, tá? Muito simples, certo? Vou mudar aqui para a ferramenta de seleção. O que eu vou fazer agora? Vou colocar os apoios, tá? Onde que eu tenho o apoio? Tem um apoio aqui e um apoio lá no final, tá? Que são apoios diferentes. A gente vai fazer esses apoios diferentes. Então, eu marco aqui o meu nó, certo? E venho aqui em cima, ó, nessas diversas opções, eu tenho essa terceira aqui, ó, que são os suportes, tá? Quando eu clico, abre essa caixinha lateral. E aí eu vou dizer aqui, ó, tudo que eu quero. O que você quer? Ele tá falando assim, ó, você quer que ele seja livre ou móvel no eixo X? Livre ou móvel no eixo Y, tá? Lembrando que isso aqui é o tal do grau da liberdade. Ele pode ter esse tipo de movimento. A gente vai inserir essa informação aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu quero que seja como? Que ele seja livre em X e fixo em Y, tá? Então, vai dar aquele desenho lá. E aí, eu venho aqui nessa última opção aqui, ó, que é o aplicar no ponto que eu tô. A hora que eu clico aqui, ó, pronto. Ele vem aqui e faz pra gente o nó. Já aqui no final, ó, eu marco aqui, vou inserir o nó, mesma coisa, só que agora ele é o como? Fixo em X e fixo no Y. Manda inserir, pronto. Tá aqui, ó. Muito parecido com o que a gente usou, tá? Na aula toda, certo? Podia ser ao contrário, fixo aqui, imóvel lá? Sim, pode, tá? Não altera nada nesse caso aqui, certo? É mais por representação mesmo, ok? Beleza. Estamos aqui com a nossa viga, tudo certinho. O que a gente vai fazer agora? Colocar a carga, tá? Então, a gente tem que inserir essas cargas. Então, eu tenho uma carga aqui de 6, uma de 5 e uma distribuída aqui de 2. Então, muito simples, tá? O programa praticamente faz tudo isso. Então, ó, eu vou selecionar o nó, certo? Vou selecionar esse nó. E nesse nó eu vou inserir a carga. As cargas estão aqui, ó. Cargas nodais, cargas de momento, cargas distribuídas, cargas inclinadas, tá? Então, tem um monte de carga. Então, eu vou vir na primeira aqui, que é uma carga pontual, tá? E agora tem uma coisa aqui que é meio chatinha do programa, mas ele funciona dessa forma, tá? A gente tem que dar nome para essas cargas, tá? É assim que funciona. Porque depois a gente pode mudar cargas por cargas, tá? A gente, né, ou pode fazer uma carga só, enfim. Então, aqui do ladinho, ó, de novo, ó, carregamento pontual, tá? Carregamento do nó. A gente vem aqui, ó, nesse criar uma nova força. Então, a gente vem aqui, cria, a gente tem que colocar um nome para essa força. E sim, se você quiser, você pode colocar aqui A, B, C, D, enfim, não importa, tá? Geralmente eu acabo fazendo isso.
O problema é que se você esqueceu e colocou duas cargas Cs, quando você mudar a carga, muda duas de uma vez, tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar, né, deixar de preguiça e vou colocar a carga chamada 6, tá? Que é a carga de 6 quilonewtons. Mas isso é só o nome da carga, tá? Dou aqui um OK, e aí ele vai falar assim, ó, você quer que eu ponha essa carga onde? No X, no Y, ou quer que ela seja um momento? Bom, eu quero que ela seja no Y, que ela está apontando para baixo, e aqui no sistema para baixo também é negativo. Então, menos 6. E a unidade está aqui, ó, quilonewtons. Venho aqui, ó, e aplico. Pam. Automaticamente ela põe a minha carga lá. Se eu esqueci, coloquei 6 positivo, tá? Pode ser que eu tenha feito isso, ó, ela põe a carga de baixo para cima, tá? Não é o caso, certo? Menos 6, ok? Então, primeira carga pontual, belezinha. O que eu vou fazer agora? Vou vir nesse nó aqui e aplicar a carga lá da ponta, que é de 5 kilonewtons, tá? Então, ó, já estou na carga, tudo certinho. Posso simplesmente vir aqui e colocar o 5? Não posso, ó, porque se eu fizer isso, ó, ele muda a carga que eu já tenho. Então, eu tenho que criar uma nova carga, tá? Então, eu venho aqui em novo e tenho que dar um nome. Ah, professor, você é tão criativo, vai colocar 5? Não, vou colocar A. Essa é a carga A, tá? Podia pôr carga pontual de 5, não importa, isso é só um nome, não vai aparecer em lugar nenhum, tá? E quanto que ela é? Ela é 5 kilonewtons. Então, eu venho aqui e aplico aqui na ponta. Pronto. Tá aí as duas cargas. Agora, próximo passo, colocar a carga distribuída, que é nesse longo desses 3 metros, certo? Uma carga de 2 kilonewtons. Então, para eu lançar a carga distribuída, em vez de selecionar o ponto, eu vou selecionar a barra. Então, assim, seleciono a barra, tá? Só clicar nela. Venho aqui, ó, em cargas distribuídas, tá? Uniform Loads. E, de novo, tem que pôr um nome, tá? Então, vou pôr o nome de distribuída. Ah, professor, pode ter B? Pode. Pode ter 2? Pode. Não importa, só o nome, tá? E aí, sim, ó. Aonde que a gente vai colocar? No X ou no Y? No Y, que a gente quer o sentido que ela está apontando, tá? Se eu fui lá e esqueci, eu coloco aqui uma carga de 2 kilonewtons, ó, e dou um aplicar para essa barra selecionada, tá? Então, venho aqui, pam. Opa, tá errado. Tá de baixo para cima. O que eu esqueci? Esqueci de colocar o sinal negativo. Então, venho aqui, ó, aplique de novo a carga. Pronto, tá? E, infelizmente, o sistema não faz aquele negocinho bonitinho de pegar esse sync e colocar lá em cima, tá? Ele não entende isso, que ele entende que isso aqui é um ponto, é um nó, tá? Então, ele fica assim, meio sobreposto. É assim mesmo, tá? Então, tá aqui, ó. Desenhamos nossa viga. Então, ó, viga em balanço, 6 kilonewtons, carga distribuída de 2 e carga pontual de 5. Certo? Então, a parte gráfica tá feita. Isso aqui é só gráfico. Agora que a gente vai começar a mexer com outras coisas, tá? Vou voltar aqui. Não precisa nem falar, né, João? Qualquer coisa, só perguntar. Tá tranquilo até agora? Simplinho, né? Nada demais. Sim, sim. Tá, Então, tá tudo beleza. aqui. Então, beleza. Vamos lá. Então, fizemos a geometria. O que vamos fazer agora? Agora vamos para os próximos passos, as próximas considerações. Então, diferente lá do que a gente, por exemplo, quando a gente calculava aquela viga, em momento algum a gente falou que se aquela viga era de aço, era de madeira, era de fibra de carbono, que mais? Era de, sei lá, um material que não existe, de um meteoro. A gente nunca colocou o material dela, tá? Aqui no F-Tool, a gente tem que pôr, tá? Faz diferença? Para essas viguinhas não faz diferença nenhuma, tá? Se você falar que é de aço, de concreto, é a mesma coisa, tá? Mas a gente tem que inserir. Outra coisa que a gente também não fez, e eu acho que vocês até talvez estejam se perguntando, é assim: a gente calculou esse monte de viga, mas em momento algum a gente disse o tamanho da viga. Pode ver que em momento algum a gente falou que essa viga tem 15 por 40, 20 por 60, que ela tem 5 por 1 metro.
em momento algum a gente colocou a geometria nela. Ou, essa aqui é uma viga redonda. Mas tem viga redonda? Tem. Se for louco o suficiente para fazer uma, tem. Se ela for de aço, ela pode ser um tubo, ela pode ser um perfil I, ela pode ser, enfim, a geometria que for, o tipo caixão, né, que com ponte, que é aquela trapezoidal, tá? Então, tudo isso a gente vai colocar aqui no sistema, no F-Tool. Faz diferença? Não faz, tá? A gente coloca, assim, um padrão, tá? Para não dar uma discrepância, né? Absurda, assim, tá? Mas dizer que dá uma diferença nessa viguinha biapoiada aqui não dá, não, tá? Se tivesse uma coisa maior, um pórtico, aí começa a dar a diferença, tá? Então, por isso que a gente já tenta fazer certo para ir acostumando, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui no comecinho, tá? A gente vai mexer justamente nessas primeiros botões. A gente tem o primeiro aqui que é o material, tá? Então, de novo, a gente tem que criar um nome. Por quê? Porque essa viga pode ser madeira e concreto, aço e concreto, aço e madeira, tá? Então, a gente vai mexer com ela separadamente. Então, eu vou criar um novo e vou dizer que o meu material aqui é concreto. Só o nome, tá? E qual que é o tipo do material? Então, ele já dá o tipo. E ele fala assim, ó, é aço, concreto ou alumínio? Então, ele calcula esse tipo de coisa. A gente vai escolher concreto, tá? Concreto isotrópico. O que é ser isotrópico? É ter as mesmas propriedades em qualquer lugar do material, tá? Então, se tiver uma barra lá de 100 metros, se eu cortar aqui no 0 e lá no 89, é o mesmo tipo de material, tá? Então, eu escolhi concreto aqui, tá? Tem aço, concreto e alumínio, tá? A gente não vai usar aqui esse tipo de informação. Quando que usa isso aqui? Se, por exemplo, o seu modelo for condicionado à temperatura, tá? Então, para isso que ele pede esse tipo de informação, beleza? E dou um done. Aí ele vem aqui, ó, e me dá módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson e coeficiente de expansão termal, tá? A gente não vai mexer em nada disso aqui, tá? Isso aqui vai ficar exatamente o padrão, porque é o padrão do quê? Do concreto, tá? Então, a gente não mexe em nada, tá? Não precisa fazer nada aqui. A única coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente vai vir aqui, ó, e dizer que tudo é desse mesmo material, tá? Então, falando em termos de material, a gente marcou tudo aqui e aplicou a tudo. Então, agora, se eu vier aqui, qualquer barra dessa tem esse parâmetro, tá? Qualquer lugar que eu marque aqui, ó, ele tá com aqueles parâmetros, certo? Que é o quê? Propriedades do material, tá? Então, material é isso, fechou. Segunda informação que a gente precisa é essa aqui, ó. Esse I, que é o quê? A seção. Então, a gente vai colocar uma medida aqui, tá? Então, de novo, eu tenho que colocar um nome, tá? Quando vocês forem fazer isso, vocês vão ver que vai dar um monte de erro, não vai sair do lugar por causa dessas coisas. Tem que colocar nome, tem que colocar um monte de coisa, tá? E que nome eu vou pôr? Eu vou pôr G. Por quê? Porque eu sou doido, eu quero pôr G, vai ser G. Aí se eu tinha um monte de carga aqui da zebra, mas vai ser G, tá? E aí ele me diz o seguinte, ó, tá, você quer que a associação seja o quê? Eu acho legal aqui, você quer que ela seja genérica? Seção genérica, fico pensando de medicamento, né? Tipo, uma seção genérica, não existe, tá? Ou parametrizada, que seria o quê? Retângulo, viga I, angular, viga T, ó, conforme a gente for clicando aqui, né, você tem que dar um OK, né? Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui uma viga T, tá? Vou dar um done aqui, ó. Aí ele faz o quê, ó? Ele pede, na verdade, todas essas medidas. Então, isso aqui é muito bom para quem calcula aço, tá? Que você pode simplesmente vir aqui e preencher qualquer coisa. Tá, mas o nosso não era esse aqui. E agora, o que eu faço? Então, vou remover, tá? Removi tudo e voltei, tá? Então, a minha carga é G aqui. O que eu vou querer agora? Ó, tem círculo, tem rosquinha, tem ângulo duplo, caixa. Bom, eu quero retângulo, tá? Porque a viga nossa é retangular, tá? Praticamente, ou aqui ele entende como quadrado. Essas vigas são retangulares. E aí ele me pede, ó, forneça um D, que é uma altura, e um B, que é uma largura, tá?
que é uma viga boa? Viga boa é sacanagem, né? Bom, vamos colocar aí que a nossa viga vai ter 40, tá? Aqui tem milímetros, então é 400. E a largura vai ter 150. Então, a viga de 15 por 40. Como eu disse, não vai mudar nada, mas a gente tem que pôr essa informação. E isso vai ser o quê? Vou apertar esse botão aqui, ó, em tudo, tá? Eu geralmente marco ainda para ter certeza que foi, ó. Apliquei a tudo. Então, toda a minha viga tem esse tamanho. Pode ter situações que não sejam? Pode, mas no nosso caso concreto, geralmente as vigas têm a mesma altura e a mesma largura, tá? Salvo algumas exceções. Beleza. Acabou? Acabou. Só falta um detalhe e eu já sofri muito por esquecer. Ele não calcula se você não vir aqui e salvar. Então a gente tem que salvar a nossa viga, tá? Então, eu vou pôr aqui como viga, balanço e salvo. Se não salvar, ele não calcula. Eu até um pedido para rodar só para vocês verem que ele não funciona, tá? Mas é isso. Fechou. Tá tudo pronto. O que a gente vai fazer agora? Pegar as informações que a gente quer, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer um monte de coisa, tá? A gente quer, por exemplo, reações de apoio. A gente quer esforço cortante, momento fletor, enfim, o que a gente precisar, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. A gente tem informações aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, ó, que são forças axiais, para quando a gente vai fazendo treliça, tá? Calcular lá o esforço na treliça. Esforço cortante, que é o tear. Momento, e esse aqui a gente não vai usar agora, que é a deformação, tá? E aí, outras informações que a gente vai pegar aqui. Então, sem mais delongas, ó, vou vir aqui, ó, esforço cortante, pan, cliquei no botão, automaticamente ele faz o gráfico para mim aqui, ó. Menos 6, 3, corta aqui, tá? E aí, é claro que eu posso, né, pegar pontos de interesse, né, mas se eu só chegar com o mouse aqui, ó, ele já fala, ó, esse ponto aqui, ó, ele tá lá a posição dele, ó, 5,5, tá aqui embaixo, tá? Então, ele me dá o parcial já de cara. Se eu quiser, né, qualquer ponto, é só eu ir clicando aqui, ó, ele vai me dando a carga, tá? Então, é assim que funciona. Simples assim. Ah, agora eu quero... Bom, vamos conferir? Menos 6, 3 e 3. Então, menos 6, 3 e 3. Certinho, tá? Ponto aqui 1,5, que seria o, né, o ponto lá que a gente usou, tá? O que eu quero agora? Quero um momento. Venho aqui, ó, clico no momento, ó, ele dá uma reta e ele dá reta aqui também, zerando, e 2,3 de momento máximo. É isso mesmo? 2,25, ele arredondou, tá? Tem como configurar para duas casas. Então, pronto, fechou. E as reações, fica onde? As reações ficam aqui, ó. Display, valores de reação. Então, tá aqui, ó. Ele marcou aqui, ó. Então, no ponto, o nosso RA é 9 e o nosso RB é 8. É isso mesmo? Cadê? 8 e 9, certinho, tá? Então, pronto. É isso, fechou, tá? E aí eu posso vir aqui, brincar e fazer o que eu quiser, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui uma deformada, ó, então ele tem a deformação dessa viga, ele está dizendo aqui, ó, o que ele quer dizer? Ó, se fizer essa viga aqui, olha onde que ele vai deformar. E é claro, onde que ele vai? Onde é o balanço, onde tem maior deformação, tá? Então, isso aqui em alguns projetos ajuda muito a gente saber onde tem que carregar em estribo, por exemplo, tá? E se eu quiser sair de tudo isso aqui, ó, só dá um ESC e ele volta aqui, tá? Para minha configuração inicial, tá? O que faltou aqui? Ah, informações sobre temperatura, carregamento móvel, tá? Por exemplo, né, tem uma ponte. Então, a ponte, o carro ele começa a fazer força aqui e vai andando. Então, essa viga tem um carregamento que se mexe. Não é o nosso caso, tá? Por isso que a gente está fazendo estática, certo? E aí, outras informações, né? Você pode vir aqui brincar com um monte de coisa aqui, tá? Momentos negativos, enfim, tem tudo que você quiser aqui nessa brincadeira toda. E, claro, fazer interações, né? Por exemplo, eu vi aqui que a minha carga não era 2, puxa, era 20.
E agora? Bom, a gente vai aqui no 20, vai aqui na carga, ó, só eu cliquei aqui, ó, já apareceu. Então, a carga era 20? Era 20. Aplique nesse ponto. Pronto, ó, mudei a carga para 20. Salvo, se eu não salvar não vai dar certo, vou até fazer para fazer, ó. Vou dar aqui, ó. Até foi, nem precisou salvar. Vou salvar do mesmo jeito, tá? Salvei aqui, ó, então já deu um momento, ó, bem maior, já cortante, ó, já dá outra totalmente diferente. Por aí vai, tá? É isso, tá? É só isso, nada mais. Deixa eu aproveitar e tirar um print disso aqui, né? Que coloco lá no YouTube. Então é isso. Isso é o F2 e essa é a ferramenta que a gente vai usar e muito, tá? Existe outras, existe um monte, tá? Eu tenho certeza que até para celular tem, até online no Google já tem, tá? Mas não é muito bom mexer, não. Eu achei que dá mais trabalho que fazer no F2, tá? É um programinha novo, às vezes assusta aí se você, né, pegar e for brincar um pouquinho, mas ajuda muito, tá? Você pode ver que a gente dá um trabalhinho na hora de montar a viga, mas em compensação, na hora da reação, é tipo um clique, já tá com tudo na mão, tá? Então é isso, tá? João que tá aqui, tudo certo? Simples, né? Programinha fácil. Sim, sim, aparenta ser, né? Né? Muito facinho, muito didático. Ele dá uns errinhos às vezes, assim, mas é porque é o usuário, não é o programa, tá? Mas só treinando para saber mexer e mexer bem, tá? Mas nós vamos usar bastante ele semestre que vem, a gente vai brincar um pouquinho com ele, tá? Então, encerro a gravação por aqui, tá? Pessoas, tudo de bom para vocês. Deixa eu aproveitar para gravar aquela despedidinha assim, né? Afinal de contas, né? Estamos aqui. Então, praticamente essa foi a nossa última aula síncrona, tá? A próxima a gente grava aí assíncrona, mas muito obrigado a todos, tá? Dentro das limitações que a gente teve com essas aulas online, meio, né, a internet cai, às vezes não tem, às vezes é dados e celular, aquela coisa toda, né? E gente, coisa e tal. Mas fazer o quê, né? Ninguém queria isso, nem vocês queriam ter aula assim, nem a gente queria estar dando aula assim, né? Se fosse presencial, com certeza seria diferente, tá? Mas agradeço todo mundo, tá? Agradeço principalmente aqui, né? Vou deixar registrado ao João, guerreiro de toda quarta-feira à noite, que sempre está aí junto com a gente, tá? Então, muito obrigado, tá? Às vezes está aí, né, nessas pandemias da vida aí, acompanhando pelo celular e tudo, a gente, né, não tá fácil mesmo, tá? Mas é isso, desculpe alguma coisa, desculpe se deixei a desejar alguma coisa também para vocês, tá? Mas estruturas 1, praticamente estamos encerrando. Então, para quem não entregou, por favor, entregue as atividades o quanto antes para a gente lançar a nota aí de vocês. E com certeza a gente se vê semestre que vem, provavelmente em estruturas 2, tá? Bem diferente disso aqui, mas muito diferente. Aí é cálculo mesmo, e desenho, e dimensionar, e calcular aço, e por aí vai, tá? Mas eu acho muito mais bacana também, tá? Acho muito mais prática você ver o resultado aparecendo, assim. Tá bom, pessoas? Então, no mais, muito obrigado, fiquem com Deus, e a gente se vê aí, provavelmente na aula gravada próxima, mas a gente se vê aí semestre que vem, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.